pela Alemanha. E você também sabia que a palavra holocausto vem de origem grega e seu significado é sacrifício pelo fogo? Sim, os alemães queriam aniquilar a elite intelectual polonesa, judia e não judia, bem como levar os cidadãos poloneses e soviéticos para o trabalho forçado na Alemanha e na Polônia ocupada, onde eles trabalhavam como escravos e muitas vezes morriam sob terríveis condições. Cerca de 5 milhões de judeus foram mortos, incluindo 3 milhões na Polônia ocupada e mais de 1 milhão na União Soviética. Centenas de milhares de pessoas também morreram nos Países Baixos, França, Bélgica, Iugoslávia e Grécia. Sim, mas você sabe como tudo isso começou? Bom, com o início da Segunda Guerra, em 1939, a cúpula do Partido Nazista começou a discutir soluções sobre como tratar a questão judia na Europa. Como mencionado, os prisionamentos de judeus em campos de concentração foi iniciado ainda na década de 1930. Esses locais, no entanto, não haviam sido preparados para serem locais de extermínio como aconteceu durante a guerra. Quando a guerra começou, os judeus no leste da Europa começaram a ser agrupados em guetos, um local específico da cidade que era cercado pelas tropas nazistas e separado especificamente para o abrigo de judeus. Os guetos agrupavam-nos para que mais tarde fossem enviados para os campos de concentração e extermínio. Além disso, os nazistas debatiam soluções a serem colocadas em prática para lidar com a questão judia. E duas dessas formas foram amplamente debatidas. Na primeira, os nazistas tentaram obter autorização para deportar os judeus para a União Soviética, mas Stalin não aceitou recebê-los. Outro plano também ficou conhecido como Plano Madagascar, em que os nazistas cogitaram deportar os judeus da Europa até as ilhas de Madagascar, na África. Nossa, eu não sabia desse começo, porque quando a solução final foi elaborada, o que estava na mente de Heinrich Himmler era os judeus que não pudessem trabalhar teriam que sumir, e os fisicamente capazes de trabalhar seriam usados como mão de obra em algum lugar na União Soviética conquistada até morressem. As primeiras vítimas desde o plano foram as por Einsatzgruppen, os grupos de extermínio. Esses grupos de extermínio atuam na Polônia, nos países bálticos e na parte do território soviético que os nazistas estavam ocupados. A atuação deles era simples, promover a limpeza sistemática de judeus dessa área por meio de fuzilamentos. Os judeus dessas localidades eram reunidos em um local específico, posicionados uns em frente a uma vala comuns e fuzilados um a um até que toda a população judia desse local estivesse morta. Sim, e a solução encontrada pelos nazistas foi a de promover a execução de judeus em câmeras de gás, que foram sendo instaladas nos campos de concentração. Além disso, foram construídos 6 campos de extermínio, cujo intuito era unicamente promover a execução de judeus. Os judeus foram sujeitos a todo tipo de maus tratos, violência e tudo que se pode imaginar. Os prisioneiros eram colocados a uma carga de trabalho muito exaustiva e em tarefas que, em sua maioria das vezes, eram manuais. As câmeras de gás para a execução de judeus foi uma ideia exportada do programa Eutanásia, também conhecido como Acton T4. Nesse programa, os nazistas executavam os que eram considerados inválidos, ou seja, aqueles que possuíam algum tipo de distúrbio mental ou deficiência física. Os corpos dos mortos eram destruídos em crematórios e as cinzas eram enterradas. Nossa, nem imagino o que eles devem ter passado. Sim, deve ter sido horrível para eles. A entrada de Auschwitz só piorou a situação. O campo de extermínio também foi responsável pela morte de 1,2 milhões de pessoas. Os campos de extermínio construídos pelos nazistas a partir do segundo semestre de 1941 foram Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz e Majdanek. Todos esses campos
Gdańsk, na Polônia. E o primeiro deles a ser construído foi o Belzec, localizado. O local no qual foi desenvolvida a câmara de gás e a base de monóxido de carbono, que matava suas vítimas por sufocamento. Depois, outros campos foram construídos e os nazistas começaram a utilizar Silolon B para assassinar os prisioneiros. Os números de mortos nos campos foi de Auschwitz, aproximadamente de 1,2 milhões de mortos, foi o que mais matou. Treblinka, aproximadamente 900 mil mortos. Belzec, 400 mil mortos. Sobibor, 1.070 mil mortos. Chelm, 1.050 mortos. Majdanek, aproximadamente 8 mil mortos. Meu Deus, parece que tudo isso é mentira de tanto horror. Como tudo isso acabou? O Holocausto chegou ao fim quando os aliados dos Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética derrotaram a Alemanha em 1945. Soldados aliados descobriram os campos de extermínio e libertaram os prisioneiros remanescentes. Os aliados criaram um tribunal especial na Alemanha para julgar os líderes nazistas por seus crimes. O maior julgamento ocorreu em 1945 a 1946, na cidade de Nuremberg, na Alemanha. Depois desse julgamento, 7 líderes nazistas foram encarcerados e 10 foram enforcados. Hoje, muitos países celebram datas especiais de memória do Holocausto em homenagem às vítimas. Instituições como o Museu Memorial do Holocausto em Washington, Estados Unidos, ensinam as pessoas o que aconteceu. Muitas pessoas esperam aprender sobre o Holocausto e possa ajudar a impedir algo tão terrível como esse se repita novamente. Nossa, eles devem ter sofrido demais. Nem imagino para os sobreviventes que devem estar com aquelas sequelas até hoje. Porque isso não muda de uma hora para outra, né? O psicológico fica muito abalado. E imagina, tipo, você tá na sua casa e você simplesmente ser levado embora para um lugar. Então deve ser extremamente horrível.